Fala pessoal, inscritos e não inscritos, mais uma vez neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e que mais uma vez o entendimento, a racionalidade, a lógica e o discernimento esteja com todos vocês. Acho que é uma frase que vocês já têm decorado aqui de introdução do canal, né? Pois bem, pessoal, esse vídeo hoje aqui que eu preparei, tá? Vou falar rapidamente sobre os arcondes, os demiurgos, uma explicação mais transparente possível, mais simplificado possível, porque é um termo gnóstico, né? E muitos cristãos, principalmente da onde eu saí, congregação cristã no Brasil, não tem costume de estudar a Bíblia, de analisar outras vertentes também, então são muito mente fechada, né? Ah, mas você está agora partindo para o satanismo, Luiz Paulo. Você era um homem de Deus, você pregava no templo, agora você está infiltrando em outros conhecimentos de ocultismo, e não tem nada a ver com ocultismo, não tem nada a ver com satanismo, não tem nada a ver, tá, com bruxaria. O que eu trago aqui é a questão, tá, dos gnósticos, que era bem anterior aos cristãos, e que foram queimados na Inquisição, nas cruzadas, né? Foram mortos, torturados, foram rejeitados seus pergaminhos no Mar Morto, né? O Nagadi Hammadi. Então, esse termo que a gente usa muitas das vezes, ó, o arconde aqui, ó, tá vendo? Ó, o arconde aqui, ó, tá vendo? Arconde. Então, esse termo que a gente usa, demiurgo, ah, mas não tem na Bíblia. Eu só acredito se tiver escrito na Bíblia. Se você não provar para mim escrito na Bíblia, eu não acredito, eu não dou crédito. Então, eu vou mostrar para você. Calma. Para isso, eu conto com a sua participação nos likes, compartilhamento com o máximo de pessoas, ok? Fazendo assim você contribui para o canal continuar na atividade, gravando. O robô, que é um mecanismo, reconhece através do joia, que o pessoal gosta, e indica para mais pessoas. E aí vai alcançando mais pessoas, né? Então vamos lá, hoje nós vamos falar mais uma vez do arconde, do demiurgo, tá? Do Jeová, do Javé, Yahweh, Yahweh, né? Enfim, tem várias nomenclaturas. O grande arquiteto do universo, os 7 arcondes, né? Que muitos evangélicos não conhecem a história. Então vamos lá. Para começar, eu preciso trazer aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ler, eu vou tirar até eu da tela aqui para facilitar para vocês verem, tá? Então tá aqui, ó. O termo demiurgo é um termo que pode ser usado para se referir a um Deus criador, já que vocês dizem, um só Deus, né? Só que isso é a visão do monoteísmo, né? Já que vocês acreditam que o cristianismo copiou o judaísmo, e o judaísmo era politeísta, eles adoravam diversas entidades, divindades, tá? Então tá aqui, ó, um ser intermediário ou um criador de algo grandioso, certo? O demiurgo é um termo que pode ser usado para se referir a um Deus criador, um intermediário ou um criador de algo grandioso. Aí você vem, mas só Jesus diz que é o intermediário entre os homens. Então, aí você já está reforçando a tese que ele seria um demiurgo, um arconde, certo, pessoal? Vamos continuar para você entender aqui, ó. Na filosofia platônica, o demiurgo é um Deus subordinado que organiza o mundo físico, ou seja, a matéria que eu tenho falado. A carne é má. Os versículos da Bíblia dizem extremamente isso, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. A carne e o espírito não se dão bem. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque a carne é má, a carne é pecadora. Eu nunca ouvi falar que a alma tem vontade de pecar. Quem peca é a carne, é o nosso corpo físico, a natureza pecaminosa do próprio homem. E se dissermos que não temos pecado, como dizia Paulo, estamos mentindo, né? Porque a carne, ela erra pensando pensamentos, por palavras, né? Por atitude, por gestos. Só no olhar a gente já cobiça, condena, né? Inveja. Então, o corpo físico é feito pelos demiurgos. O Criador não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Não está falando do corpo. Ele habita no espírito.
E o espírito está dentro do corpo, entendeu? Então tá aqui, ó. O Demiurgo é uma divindade. Então vamos continuar aqui para você entender melhor essa abordagem. Aqui eu trouxe aqui, perguntando para a inteligência artificial, né? Perfeitamente, ela trouxe esse texto para mim aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ampliar com mais qualidade na tela o possível. E vocês vão ler comigo aqui, ó. A Bíblia não menciona diretamente o termo arcondes ou demiurgo, pois esses conceitos vêm da tradição gnóstica e filosófica platônica. No entanto, algumas passagens bíblicas foram reinterpretadas pelos gnósticos para se encaixarem nessas ideias. Aqui estão alguns exemplos dos arcondes, tá? Chamado de governantes, tá vendo aqui, ó? Governantes. Muito claro, né, pessoal? Ó, governantes. Tá aqui na Bíblia. A palavra grega arcontes significa príncipes, ou governantes, ou autoridades. Então, toda vez que você lê na Bíblia sujeitar aos príncipes, aos governantes, às potestades, aos principados, às autoridades, está se referindo aos arcondes, aos demiurgos. No pensamento gnóstico, os arcondes são entidades, tá, espirituais inferiores que governam o mundo material. Então, já citei a questão do Enki, Enlil, Deus Anu. Já citei aqui a questão de Aldabaoth, né, Sabaoth, certo? Já citei a questão do deus da maçonaria, que é chamado de grande o quê? Arquiteto do universo. Ele criou o universo, então está plenamente direcionando que é um arconde que está no comando da matéria, tá? Quem não assistiu o vídeo que eu falo da reencarnação e explico muito bem essa área dos governantes, ficar no loop de Sansara, volta e vai, assiste para você entender melhor. Então tá aqui, ó. Eles governam o mundo material e impedem a ascensão das almas à verdadeira divindade, ou seja, descobrir a sua essência interior, a sua natureza verdadeira, que é espiritual, né? O despertar, o transcender, o ascensionar. Então eles conseguem manter vocês presos na matéria, na prisão invisível sem grades, né? O entretenimento, achando que você é esse ego carnal, esse avatar terrestre. Na verdade, essa essência é uma falsificação para enganar o seu eu interno, mas contra os principados. Então vamos continuar aqui, tá? Se você entendeu isso. Eu pesquisei aqui, ó, questão dos... O que é principado, tá? Estado independente cujo o governante tem o título de príncipe ou princesa. Dignidade ou título de príncipe ou princesas. Forma de governo cujo chefe do Estado detém o título de príncipe ou princesa. Principalmente grau da terceira hierarquia dos poderes, o quê? Celestiais. Então estão falando de governantes, presidentes, né? Que mais? Não está falando de cargos terrestres, está falando de cargos celestiais, tá? Hierarquia celestial. Então, Demiurgo está falando de outras dimensões, certo? Outras regiões. Vamos continuar. Na Bíblia, potestade do ar, consegue ver bem na tela? Na Bíblia, potestade do ar é uma referência a Satanás, ou seja, também é um erro o título Satanás, tá? Ou uma entidade demoníaca que governa o mundo. Por isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz muito claro, o príncipe desse século, o Deus desse século, cegou os entendimentos. Quem que é o príncipe desse século? É um arconde. É um dos 7 arcondes. É um dos demiurgos, tá? Então vamos lá. A expressão aparece em Efésios capítulo 2, verso 2. A palavra potestade significa quem governa, tem poder, força ou domínio sobre algo. A potestade do ar pode se referir-se ao reino invisível, o reino cósmico, né? É o que os gnósticos falavam, as divindades, as entidades, aliás. Os gnósticos falavam das entidades, tá? Onde Satanás e seus demônios, Satanás
é quem se opõe, opositor. Já falei que essa palavra não tem nada a ver com a questão do nome de um espírito, e sim aqui uma pessoa que se levanta contra a outra. Se eu estou aqui me levantando contra as ideologias do cristianismo, né, vindo de Roma ou protestante, obviamente que eu sou o Satanás deles, né? Se ele se levanta contra macumbeiro, obviamente que eles são satanistas, são opositores de outras doutrinas. Então, todo mundo consegue receber o título de Satanás ou satanista. Demônios também é uma palavra que é ídolos, é imagem, é artefatos, artifícios. Não tem nada a ver com espíritos. Mas aqui a gente entende que o Google explica um pouquinho embaraçado, né? Satanás, o príncipe da potestade do ar, tá? Um arconde. A expressão o príncipe da potestade do ar aparece em Efésios 2:2 e em Efésios 6:12. Paulo descreve que a luta é contra os principados. Então vamos ver aqui, ó, certo? Efésios 2, capítulo 2. Você consegue acompanhar na tela comigo. Deixa eu voltar aqui, tá? Olha lá. Deixa eu dar o zoom para você entender melhor. Tá aqui. Em outro tempo, né? Andaste segundo o curso deste mundo. Vocês andassem segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. Consegue ler na tela, pessoal? Príncipe da potestade do ar. Se é seres humanos que está falando, se é um presidente, se é um governador, ele não é potestade do ar. Concorda? Ele é potestade da terra. Ele manda nesse reino. Então aqui está se referindo a uma entidade. Príncipe do ar. Do espírito que agora governa e opera nos filhos da desobediência. Aqui na Bíblia, potestade espiritual é um poder maligno que se opõe ao que chamamos Criador, ou sã consciência, ou fonte superior, ou divino. Não chama ele de eterno, não. Alguns estão falando eterno Yahweh, eterno Yahoo, eterno Yahushua, né? Eterno Yeshua, eterno Yahweh, Yahuá, tem várias vertentes. Eterno vem do Deus Éter, que é uma entidade pagã também, tá? Então tá aqui, ó. A sua obra na terra é um poder maligno que se opõe à sua obra na terra. Também poderá se referir aos governantes, o quê? Governantes angelicais. Malignos. O que você chama de demônio são governantes angelicais malignos, tá? O que é o governante? Que a palavra fala. São os arcondes, são os demiurgos. Então você brigar comigo nos comentários, dizer que não existe o termo arconde dentro da Bíblia, apenas elas passou por modificação e camuflaram o termo, ocultaram esse termo, tá? Mas o gnosticismo sempre esteve dentro das páginas da sua Bíblia tradicional que você tem, protestante, tá? Então tá aqui, ó, potestade é um substantivo feminino que significa potência, força, poder. Potestade é a qualidade ou condições de quem manda, de quem exerce domínio sobre algo. Potestade é um ser de poder absoluto, supremo. Potestade é uma divindade, é o poder supremo, tá? Então tá aqui, ó, também em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao diante, você pode pegar o texto e ler, para não dizer que eu estou criando pretexto, né? Contexto aqui todo, você lê, ó. Toda alma esteja sujeita a potestades superiores. Potestade superior. Superior o quê? Que está acima. Então não está falando de cargo terrestre, de condições, de governantes, de homens humanos. Porque não há potestade que não venha da parte de Deus. Até esse Zeus, ou Theos, né? Que eu considero também um arconde. Cada nome, cada religião, ele possui nome, né? Dentro do islamismo é o Alá, né? Dentro do cristianismo é Deus, né? Dentro da maçonaria é o Gadu, certo? Dentro de outras religiões é o Jeová, é o Javé, né? Enfim, testemunhas de Jeová é o testemunha do arconde, testemunha do demiurgo. Então ela está aqui, ó. Ele está dizendo que até a potestade maior dos arcondes
é o Zeus, é o Theos, né? Que não há quem resiste à potestade, porque foram ordenadas por Zeus, né? Por Kyrios. Kyrios é o quê? Senhor. Tanto o senhor minúsculo como o maiúsculo que você quer defender da Bíblia, não passa de um arconde, superior um ao outro ou não. Por isso quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E o que resiste, tratarão sobre si mesmo condenação. Resistir à potestade, resistir aos arcondes, não é coerente aqui o que estamos abordando, certo? Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Quando você desperta a sua consciência, automaticamente você é expelido da sociedade do mundo, você se sente rejeitado, nada mais encaixa, você não se sente bem com qualquer pessoa, qualquer lugar, a sua frequência, a atmosfera mudou, certo? Então automaticamente você se sente vagando, vegetando, por quê? Porque agora o mundo jaz do maligno, o mundo jaz de Terron, o mundo jaz dos demiurgos, dos arcondes, e você é uma partícula divina, um fractal, você é, na verdade, uma divindade que perdeu a sua essência, que você agora teve uma espécie de amnésia, de Alzheimer espiritual, né? Você acha que é essa matéria, você acha que é esse corpo, mas na verdade você é muito mais do que isso. Então está escrito aqui, ó, contra os príncipes das trevas. Quando fala de cargo de príncipes, não está falando aqueles magistrados que sentem seus tronos de ouro, igual é falado em filmes, né? Filho do rei, né? Com cajado. Está falando de príncipes espirituais, príncipe das trevas, tá? Deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, lugares celestiais pode ser tanto a sua consciência, a sua mente, como também as diversas atmosferas, dimensões ou, mais específico, as frequências, tá? Frequências vibracionais. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, continua dizendo: em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, né? Já li isso aqui. Aqui continua dizendo assim, dentro desse estudo, olha só que interessante. Na Bíblia, o termo principado pode se referir a espíritos de autoridade. Pode se referir a espíritos de autoridade, certo? Deixa eu tirar na tela. Autoridade, certo? Governamentais, ao tipo de reino ou território. É um reino, né? Se refere, reino aqui se refere a outra dimensão, a outra atmosfera, a outra frequência. Então, dentro dessa categoria, tá, de espírito, tá, pode-se falar de mundos multiversais, tá? Pode-se falar do pessoal intradimensionais, infradimensionais. Tem vários. Aqui em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, diz: o qual está à destra do Altíssimo, ou Divino, tendo subido a Chamaim, havendo-se sujeitado aos anjos e às autoridades. Autoridades, o quê? E potências. Quando a Bíblia cita autoridades, né, ou potências, ou governantes, governamentais, ou potestade, está falando de seres, certo, pessoal? Não é seres humanos, são seres, entidades. Continuando, ó, Efésios 3:10, para que agora, pela igreja, o multiforme sabedoria do Altíssimo seja conhecido dos principados e potestade nos céus, na Chamaim. Seja conhecido. Eles conhecem que agora você despertou, que agora você tem consciência, certo? Lembrando que a Bíblia, ela é código decodificado. Para interpretar ela, tem que ter decodificação, decodificar o que foi deturpado, certo, pessoal? Tito 3, versículo 1. Admoesta-os, que sujeitem aos principados e potestades.
as categorias de espíritos malignos, né, de seres multiversais, né, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda obra. É contradição, já que a nossa luta, acabei de ler, é contra os principados e potestades, e aqui diz que devemos sujeitar. Então é uma contradição, certo? Na Bíblia, principados e potestade são termos que se referem a seres espirituais de classes elevadas. Classes elevadas. Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas, na Chamaim, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, aqui já está falando, tá, pessoal, de categoria de seres, tronos, dominações, principados e potestades, são cargos espirituais, certo? Não vou ler o restante aqui, ó, que tem a citação dos arcondes, mas ficou claro, né, pessoal? Mas ficou claro, né, pessoal? Governantes, principados, né, autoridades, todos esses títulos é referente aos arcondes, é referente aos demiurgos. Por isso que você precisa aprimorar. Você só aprendeu aquele sistema do cristianismo que é pregado no templo e ai, que esse irmão tá falando heresia. Ai, que esse irmão tá falando heresia. Não existe arconde na Bíblia, não existe demiurgo na Bíblia, não existe terron na Bíblia, não existe a questão gnóstica na Bíblia. Isso é heresia, por isso que a igreja lutou. É? Sério mesmo? Então tá aí, ó. Vídeo explicativo, simplificado e checkmate para aqueles que acham que eu tô aqui enchendo a linguiça na internet. Se você gostou, até o próximo vídeo. Valeu. Fui.